que são virtualmente imagens de espelho uma da outra, mas que têm funções diferentes. O lado esquerdo do cérebro controla a função da fala, a lógica e a razão. É a parte científica de cada ser humano. O lado direito reconhece formas, padrões e sons. É o artista que vive nas sombras e só reconhecemos sua existência em momentos de profundo relaxamento ou inspiração. A civilização Atlante baseou sua percepção do universo no lado direito do cérebro, na intuição que capta os objetos como um todo. Esse tipo de entendimento é chamado lunar e produz uma visão integrada de toda a realidade. Entretanto, no fim do grande ciclo, começou a predominar o pensamento científico e racional, transformando-se em uma civilização que começou a operar com o lado esquerdo do cérebro, que funciona com palavras e conceitos, fragmentando e analisando o objeto que quer se reconhecer. Essa maneira de entender o universo é chamada de solar e está baseada na razão. É uma forma mais estreita de consciência, resultado do abandono do uso do lado direito do cérebro. A religião universal centrada na Lua, a deusa branca, é substituída pelo deus Sol, Apolo, símbolo da ciência e da racionalidade. Os pensamentos são eventos eletromagnéticos de muita curta duração que acontecem no sistema neurológico. Nessa corrente de pensamentos, a mente focaliza em uma direção determinada e, ao fazê-lo, aparece uma imagem. Essa imagem afeta o cérebro, produzindo mudanças no sistema nervoso e em sua química, influenciando na maneira com que se sente. As emoções afetam diretamente os sistemas musculares, hormonais, as decisões e comportamentos. É por isso que as imagens que aparecem na mente, escolhidas conscientemente ou não, afetam o estado físico, as emoções, as decisões, as ações e os pensamentos. São então muito importantes para a harmonia e a felicidade. Os atlantes usaram imagens metafóricas para guiar a corrente de pensamentos, enfocando a consciência graças a essas imagens para a harmonia. Essas imagens metafóricas são chamadas hieroglifos. Eram ilustrações muito simples e abstratas, que permitiam transmitir instantaneamente muitas coisas de uma vez. Este desenho, ou hieroglifo, é captado pelo lado direito do cérebro, transmitindo um significado comum junto com todas as ideias conectadas a ele. A ilustração transmite tudo o que significa o objeto, como se tivesse ensinado o que representa, para que serve, quem o fez e como se utiliza. Ao se colocar muitas ideias simultâneas, a realidade interna de cada indivíduo é imediatamente acionada, o que dá então a ideia representada no desenho. Essa forma de comunicação por imagens e não por palavras é a base da telepatia, que é uma faculdade do lado direito do cérebro. Uma civilização que se comunica dessa maneira pode conseguir mais facilmente níveis superiores de energia. A palavra é uma coleção de letras e sílabas que capta o lado esquerdo do cérebro, baseada na linguagem humana, em vez de em desenhos de objetos. Um símbolo representa cada sílaba e cada palavra, designa um objeto que se expressa em um só conceito congelado. A escritura de sílabas, que supõe-se tenha sido um dos avanços mais importantes da história do homem, apareceu quando abandonaram um sistema baseado no lado direito do cérebro, que usava as imagens para conectar muitas ideias simultaneamente. Esse foi realmente o significado da Torre de Babel. Representou a perda da comunicação através das imagens, um acontecimento que atrasou o desenvolvimento da consciência do homem. Essa maneira lunar intuitiva, baseada no lado direito do cérebro,
combinada com a maneira atual racional, baseada no lado esquerdo do cérebro, pode levar o homem a um novo lugar. O uso simultâneo dos hemisférios. Isso pode acelerar o desenvolvimento de sua consciência e conduzi-lo a elevadíssimos níveis de energia. Esse foi o caso dos maias. Com certeza, esse foi o propósito do universo: conduzir a humanidade da intuição para a razão e depois a um estado simultâneo de razão e intuição. As faculdades psíquicas estão ali como herança da raça, esperando o esforço individual para recuperá-las e dar à nossa personalidade mais clareza e mais poderes para transcender. É muito importante reconhecer a existência de um sistema de conhecimento que perceba o universo como um todo. Uma forma diferente da fragmentada e racional do homem atual, que não permite que ele encontre o sentido da vida. Essa é uma das conexões que devemos fazer com os Atlantes, para aproveitarmos as experiências passadas, que são como a água, que flui na mente da humanidade. Através dos canais que margeavam os campos cultivados, os pastos com gado e ovelhas. A água do rio Parfa chegava até a parte externa da cidade circular de Poseidon. Tinha 30 quilômetros de diâmetro. A cidade estava projetada como uma sucessão de anéis circulares de terra e água, comunicados por 10 pontes pênseis. 4 pontes pênseis uniam o campo com a cidade, atravessando a muralha circular externa de bronze, que formava a grade de um enorme hipódromo que dava a volta toda em um anel de terra e proporcionava uma vasta trilha para as corridas com os cavalos e seus jinetes. Protegida pelas muralhas de metal e entre anéis de água, em seu interior encontrava-se a cidadela real e milhares de moradias, que no meio dos jardins e piscinas giravam em volta do núcleo central da cidade. Seus conhecimentos da transformação de elementos e metais e as grandes minas da ilha de Tarshi permitiram a utilização em grande escala de metais na arquitetura. Os edifícios eram construções de grandes proporções, muitos dos quais tinham jardins bem elaborados. Havia fontes por todas as partes. Muitas casas tinham forma de domos e de cones que terminavam em pontas. 4 pontes pênseis de auricalco conduziam ao segundo anel de terra, que tinha meio quilômetro de largura. Ali, entre jardins e fontes, construíram templos piramidais e vivendas. A maioria das casas dos oficiais da corte e o palácio dos estrangeiros estavam onde ficavam os forasteiros por conta do governo, quando decidiam ficar em Poseidon. Outra ponte pêncil com gigantescas torres de bronze atravessava o último canal que rodeava o complexo, chegando a uma grande praça por uma ampla avenida. No centro, dominando a cidade, sobre uma planície circular de 1 quilômetro de diâmetro, encontrava-se o templo sagrado de Icalitron. Construído em granito branco polido, brilhava com o sol. Era a força central da experiência Atlante. Uma reluzente pirâmide de 150 metros de altura, arrematada com uma ponta de ouro e cristal, rodeada por um grande bosque de cedros e palmeiras milenares. Marcando o acesso ao templo, 2 altíssimos obeliscos de ouro, onde estavam inscritas as leis que regulavam sua sociedade. Do lado direito ficava o palácio de Nagakoe, o mesmo lugar onde o deus Poseidon, também chamado Netuno pelos romanos, junto com a Clitos, a mulher mortal, engendraram a linhagem dos 10 príncipes atlantes.